Meus amados, maravilhosa noite, mais uma aula de biologia, professor Caião aqui para ajudar vocês. Vou precisar da ajuda de vocês hoje, a Kelly está num outro evento, ela não vai conseguir participar aí lendo as mensagens do chat e tal. Então, quando alguém aí perguntar, levantar a mão, tá bom? Vocês me ajudem, por favor, porque a partir do momento que eu duplicar a tela, eu não consigo enxergar mais nada, tudo bem? Bora lá, eu vou duplicar a tela novamente para a gente ver o que a gente estava fazendo. Bora lá iniciar. Bom, professor, mas lá no layout lá que eu recebi está teia alimentar. Você está aí duplicando um tema de cadeia alimentar. Sim, eu sei que não é o tema de hoje, mas eu preciso relembrar algumas coisas para a gente iniciar com o tema da nossa aula, tá? A gente falou na semana passada, quinta-feira passada, de cadeia alimentar, né? Que nada mais é do que uma representação dos níveis dos alimentos, né? De quem se alimenta de quem. Como eu falei semana passada, uma relação de alimentação, de absorção de nutrientes, de energia, né? Temos um pouquinho alimentação, o herbívoro se alimentava de plantas e derivados, folhas, frutos, flores, sementes. Falamos dos carnívoros que comem carne, sim, mas a carne fresca, lembra? Ele caçava, perseguia e ele se alimentava. O detritívoro comia carne também, mas a carne podre, a carne em putrefação, né? Essa carne aí estragada. O onívoro, né, se alimentava de ovo, professor? Não, não é o onívoro. O onívoro come tanto carne quanto vegetais. Os frutíferos se alimentavam de frutas, né, sementes e por aí afora. Os vegetarianos não comem carne, em hipótese nenhuma, seja ela qual for, mas se alimenta dos derivados, um ovo, um leite, um mel. E aí, uma alimentação mais restrita que nós falamos, que eram os veganos, né? Não se alimentava de nada de carne e nem de derivados, leite, mel, nada disso. Muito bem. Vimos aí, relembrando a aula passada, os componentes de uma cadeia alimentar. Vimos que essas cadeias alimentares, elas têm níveis tróficos. Falamos disso semana passada. Quais eram os 3 níveis tróficos? Os produtores. Quem eram os produtores? Eram aqueles organismos chamados autótrofos, lembram? Autótrofo, eu sou autossuficiente, né? Então, o que eu tenho? Eu consigo produzir, sintetizar, fabricar o meu próprio alimento. Quem eram esses caras? Eram as plantas, eram as algas, os fitoplânctons, e algumas bactérias conseguiam fazer isso através de um processo que nós vimos que é a fotossíntese. Então, ela usa o gás carbônico, ela pega a água, ela pega a luz, ela tem a clorofila e ela transforma na fotossíntese, que nada mais é do que a produção da glicose, do oxigênio e da água. Glicose ela vai usar para se alimentar e o oxigênio ela vai liberar na atmosfera, além de água também ela libera, porque a planta transpira, né? Quem nunca fez aí um terrário simples sabe que a planta transpira, essa água ela vai se condensar no teto aí do terrário, né? Na parte superior do terrário, vai molhar aí o solo e você não precisa colocar mais água, né? Perfeito. Temos aí os consumidores, que é o segundo nível trófico. O primeiro, representado pelo cara que come vegetal, pelos herbívoros, pelos onívoros e pelos frutíferos. E vemos os consumidores secundários, que aí são representados os carnívoros, os onívoros e, claro, os detritívoros. E essa sequência de organismos vai, obviamente, seguir para o consumidor terciário, quaternário e por aí afora. E vimos o último nível trófico, que eram aí os decompositores, né? Vimos, então, as bactérias e os fungos que vão decompor, que vão reciclar a matéria, devolver ao meio sais minerais, nutrientes, vitaminas, proteínas e tudo mais. Perfeito? Vimos esse esqueminha na cadeia alimentar, começava sempre pelo produtor, vegetais, algas e cianobactérias, os consumidores, que podia ser um herbívoro, um carnívoro, um onívoro, um frutífero e por aí afora,
e os decompositores pelas bactérias e pelos fungos. Beleza. Vimos também o fluxo de energia, né? Que se a gente olhar uma cadeia alimentar, por exemplo, como essa que está aí na sua tela, nessa cadeia alimentar a gente tem as setas, tá? Temos a planta, aqui representado uma planta, temos um grilo. O grilo está se alimentando da planta. Ah, pessoal, mas a seta está errada. Essa seta não significa quem se alimenta de quem, mas significa a quantidade de energia. Lembrando que quanto mais longe do produtor, menos energia ele tem. Vimos que essa energia ela é utilizada para quê? Ela é utilizada para manutenção, a manutenção da vida. Muito bem. Vimos também a bioacumulação, produtos, metais tóxicos, agrotóxicos, que se acumulavam na água, iam sempre prejudicando o último organismo da cadeia. Perfeito. Tudo isso nós vimos semana passada. Semana passada a gente viu tudo isso. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver as teias alimentares, que nada mais é do que um complemento das cadeias alimentares. Vocês estão vendo o material de teia alimentar? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo até agora? Relembrando o que nós vimos, galera? Sim. Sim, tudo certo? Tá vendo aí o material da teia alimentar agora, fechou? Tudo certo? Beleza. Bom, teia alimentar. Vamos ver o que é isso. Teias alimentares. Agora, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Muito bem. Revisei agora há pouco as cadeias alimentares, os níveis tróficos e a teia alimentar, o que é? Na verdade, o que seria uma teia? A gente lembra lá da teia de aranha, do Spider-Man? Na verdade, eu estou brincando, mas a gente lembra na nossa cabeça aquela teia, uma teia de aranha, que na verdade é um emaranhado de fios que ela vai tecendo. Claro, na aranha aquilo tem uma finalidade, é para atrair os insetos ali, os insetos engrudados, e ela vai usar aquilo para a alimentação dela, né? Tá, na teia alimentar que a gente vai ver, o que significa isso? Na verdade, uma teia alimentar, ele é um conjunto de cadeias alimentares. Então, não é uma cadeia alimentar sozinha. Como eu disse aí, é um conjunto, são várias cadeias alimentares que vão se entrelaçar, que vão se juntar, que vão formar uma coisa maior, né? Elas se entrecruzam na natureza e extrapolam possibilidades definidas no conceito da cadeia alimentar. O que ele diz? Possibilidades definidas. Lembra da aula passada, de quinta-feira passada, que eu disse? Por exemplo, você tem lá o leão. Bom, onde é que o leão está? O leão está na savana. Ele está lá no ambiente onde ele mora. Não tem leão na Mata Atlântica, na floresta amazônica. Então, eu não posso colocar, por exemplo, um tubarão se alimentando de um leão, porque eles estão em ambientes diferentes. O leão na savana e o tubarão, claro, no ambiente aquático. Então, não tem como. Por isso que ele fala possibilidades definidas pelo conceito da cadeia alimentar, daquilo que é óbvio, daquilo que é possível. Tudo bem? Tá. Assim, elas refletem melhor as relações tróficas entre produtores, consumidores e decompositores num ecossistema. Então, elas refletem melhor. Na verdade, uma teia alimentar, ele vai representar as possibilidades que esse animal tem de se alimentar. É isso, tá? Portanto, envolve uma relação na teia alimentar, é uma relação energética. É claro, eu estou falando de alimento, tudo aquilo que é alimento é para fornecer energia, acabou. A partir da autotrofia da planta. Autotrofia, vamos melhorar essa palavra, através de uma planta que é autótrofo, uma planta que produz o seu próprio alimento. Então, a teia alimentar, ela também vai partir do produtor.
respeitando esse conceito básico, né? E o fluxo de energia nessas cadeias através dos consumidores, tá? E a reciclagem pela decomposição da matéria orgânica vai ser feita no final pelas bactérias e fungos. Tá, professor, resume aí tudo que você falou. Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares, onde um organismo vai se alimentar de vários alimentos diferentes. Não é igual à cadeia alimentar, que eu tenho o capim, eu tenho a vaca e eu tenho o homem. Tá, o homem está se alimentando da vaca, mas o homem não come só a vaca. Ele não se alimenta só da carne do boi, da vaca. Ele se alimenta de uma infinidade de coisas. E é isso que a teia alimentar ela tenta representar. Começando sempre pelo autótrofo, pelo autotrofia da planta, pelo ser autótrofo, e vai seguir a quem? Vai seguir aos consumidores. Numa teia alimentar, presta atenção no que eu vou falar, não é obrigado a aparecer o decompositor. Não é obrigado. Pode, mas não é obrigado. Eu coloquei alguns exemplos nesse material que a gente está trabalhando, que mostra algumas que tem sim o produtor. Desculpa, o produtor não, o decompositor. Então, eu vou mostrar para vocês. Pode aparecer, pode. Na cadeia alimentar, é obrigatório. Você puxava a setinha e você colocava lá os decompositores. Na teia alimentar, não é obrigatório representar os decompositores. Tudo bem, galera? Tá tranquilo até aí? Alguém tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Vamos lá. Tudo certo? Sim ou não? Pode continuar, professor. Posso continuar. Então tá bom. Bom, o que eu coloquei aqui? Um exemplo de teia alimentar, tá? Vamos lá. Olha a quantidade de organismos que a gente tem aqui. A gente tem o rato, o gafanhoto, tem planta, flores, sementes e frutos. O que eu estou representando aqui embaixo? O que eu estou representando aqui embaixo? Os produtores. Produtores, perfeito. Olha aqui o rato. O rato, para mim, aqui, ele é consumidor o quê? Ele é primário ou de bola. O gafanhoto é primário. O coelho é primário, a tartaruga terrestre é primário, tudo bem? E aqui essa seta está colocando no catetil. É um cateto que a gente chama, né? Tipo uma espécie de um porco selvagem. Então, esse catetil, o porco selvagem, a tartaruga, o coelho, o gafanhoto e o rato são consumidores primários. Show, até aí sem problema. O sapo aqui, para mim, representando, ele colocou sapo aqui, mas está parecendo mais uma rã do que outra coisa. Esse sapo aqui representado, ele é consumidor o quê? Secundário. Secundário, perfeito. Como o escorpião também é secundário. Ele está se alimentando do gafanhoto. Já vou tirar. Oi? Vamos lá. Do escorpião, você tem aqui, ó, o besouro também é secundário, porque ele está se alimentando do gafanhoto, tá? Vamos subir. A raposa aqui também é secundário, porque ela está se alimentando de quem? Do coelho. Tudo bem? Beleza? Agora, vamos lá. Vou diminuir mais um pouquinho para a tela ficar melhor para a gente enxergar. Tá. Quem eu tenho aqui em cima? Eu tenho o gavião. O gavião, a onça, vamos reparar aqui, ele está no topo da cadeia alimentar. Tá. Vamos perceber o que o gavião está se alimentando. Ele está, ó, do gavião, está vindo uma seta para flores e plantas. Ele pode se alimentar disso? Até pode. Mas o gavião, na verdade, é uma ave de rapina. Ele vai comer carne. Ele está se alimentando do sapo. A partir do momento que o gavião está se alimentando do sapo, esse gavião é consumidor o quê? Terciário. Terciário, perfeito. Rato primário, sapo secundário, gavião terciário. Show de bola.
Agora, olha que coisa diferente, coisa estranha. A serpente, quando o gavião se alimenta da serpente, agora o gavião está sendo consumidor o quê? Quaternário. Quaternário. Mas, professor, mas você falou que ele é terciário? Tá, quando ele come o sapo, ele é terciário. Mas ele também pode ser quaternário, né? Também pode ser quaternário, porque ele está se alimentando da serpente. A serpente é terciário. Tá, agora se o gavião comer o rato, se alimentar do rato, esse gavião está sendo o quê? Consumidor o quê? Secundário. Secundário. Também. Professor, mas se decide, meu. Ele é secundário, terciário, ele pode ser uma infinidade de coisas, tá? Agora, olha lá, do que o gavião está se alimentando? E é isso que é o legal na teia alimentar, você entender essa sequência dessas setas. O que o gavião está se alimentando? Ele está se alimentando desse sapo, ele está se alimentando dessa serpente, ele está se alimentando do rato, ele está se alimentando da andorinha. Olha a quantidade de coisas que ele pode estar se alimentando. Então, numa teia alimentar, esse organismo, como o gavião que eu estou mostrando, ele pode ocupar vários níveis tróficos diferentes. Vários níveis tróficos. Vocês viram, ele é secundário, ele é terciário, ele é quaternário. Então, vai variar, tá? Se a gente pegar a raposa aqui, olha a raposa. Quais são os níveis tróficos que essa raposa pode ter? Diga para mim. Qual é o nível Secundário. trófico? Secundário, só secundário. Então, ó, o que ela está se alimentando? Do coelho? O coelho é primário, então ela é secundário. E esse porco do mato, o catetue aqui, ele é primário, então a raposa é secundário. Então, no meu esquema, nessa teia alimentar, a raposa é consumidor secundário. Então, vocês perceberam que uma teia alimentar é formada por várias cadeias alimentares. Tá, vamos lá, vamos especificar algumas. Planta, flores, sementes e frutos, rato, sapo, gavião. É uma cadeia alimentar. Planta, aqui embaixo, rato, gavião. É outra cadeia alimentar. Planta, rato, sapo, serpente, gavião. É outra. Planta, gafanhoto, sapo. Desse sapo eu posso vir para gavião. Desse sapo eu posso vir para serpente para depois gavião. Vocês estão vendo que nesse desenho, nesse esquema que tem aqui, eu tenho várias cadeias alimentares. Olha que interessante. Aqui, no meio do desenho, não apareceu o decompositor, mas ele colocou aqui embaixo um decompositor para a gente. Ele colocou um decompositor aqui para a gente. Então, olha que ele abriu aqui uma chave dizendo que todos esses organismos, se não virarem alimento de alguém, vão morrer e vão sofrer a ação dos decompositores. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Está claro que toda teia alimentar é formada por um conjunto de cadeias alimentares? Está claro isso na cabecinha de vocês? Sim. Sério? Maravilha! Então agora vamos, aqui depois do meu material, eu vou mandar para a Kelly manda para vocês, são alguns exemplos de cadeias alimentares que a gente fez. Tá, lembrando que numa cadeia alimentar, ela também tem a intoxicação, ela também tem um envenenamento. Por quê? Por metais pesados e agrotóxicos. Lembra? Falamos isso na quinta-feira passada. O chumbo usado no garimpo, o mercúrio usado nos garimpos, né? Metais pesados, e os inseticidas, os agrotóxicos, que são utilizados na lavoura, também podem prejudicar a nossa teia alimentar. É claro, professor, se uma teia alimentar é formada de cadeias, óbvio que isso vai acontecer também. Tudo bem? Agora eu vou te ensinar a desmembrar as teias alimentares e ver quantas cadeias alimentares ela tem. Eu comecei com uma teia, menor. O que eu tenho aqui? Eu tenho o capim, o boi, o homem, o gafanhoto, a galinha, o gavião e a cobra. Tá.
Apareceu o decompositor? Não. Professor, está errado? Não. Por que, que não está errado? Porque isso é uma teia alimentar. Teia alimentar, ela não precisa ser representado decompositor. Pode estar? Pode. Aí não está. Diga para mim, quem é o produtor aí nessa teia alimentar? O capim. Show é o capim. Agora, presta atenção em mim. Você repara que o capim tem uma seta para cima e uma seta para baixo. Gente, para fazer isso tem que ter uma certa ordem. Eu vou começar para cima. Para cima eu tenho o capim, eu tenho o boi e eu tenho o homem. Parou no homem. Tem seta saindo do homem? Não. Tem seta chegando no homem. Saindo no homem, não tem. Então, qual é a primeira cadeia alimentar que eu tenho? Capim, boi e homem. Tudo bem? É a primeira cadeia. Eu fui para cima, olha a seta. Agora eu vou para baixo. Então, capim, gafanhoto. Repara que o gafanhoto tem duas setas. Eu vou para cima. Capim, gafanhoto, subiu, gavião. Parei no gavião? Claro que eu parei no gavião. Não tem seta que sai do gavião. Então, o gavião é o topo da cadeia alimentar aí, como homem. Não tem seta que sai dele. Então, qual seria a outra cadeia alimentar? Capim, gafanhoto, gavião. Acabou. Já são duas. Capim, boi, homem. Capim, gafanhoto, gavião. Tá, professor, mas você falou que do gafanhoto sai duas setas. Você já foi para cima. Agora você vai retinho. Então, vamos lá. Capim, gafanhoto, galinha. Quantas setas está saindo da galinha? Está saindo 3. Para a esquerda, para cima e para a direita. Questão de ordem. Ordem. Eu vou para a esquerda primeiro. Então, eu tenho capim, gafanhoto, eu já fui para cima, eu vou reto na galinha. Da galinha tem uma seta que chega no homem. Então, aí é outra cadeia. Capim, gafanhoto, galinha, homem. Show. Já foram 3. 1, 2, 3. Capim, gafanhoto, galinha, homem. Show. Só que da galinha, eu fui para a esquerda. Tem uma para cima. É outra cadeia. Capim, gafanhoto, galinha, gavião. E tem mais uma seta da galinha, agora indo para a direita. Então, é capim, gafanhoto, galinha, cobra, gavião. Essas são as cadeias que formam essa teia. Você tem uma, capim, boi, homem. Você tem a segunda, capim, gafanhoto, gavião. Você tem a terceira, capim, gafanhoto, galinha, homem. Você tem a quarta, capim, gafanhoto, galinha, gavião. E você tem a quinta e última, capim, gafanhoto, galinha, cobra, gavião. Então, o que eu posso dizer e afirmar com certeza? Nessa teia alimentar, eu tenho 5 cadeias alimentares diferentes. Tá claro isso, gente? Ficou claro isso que eu fiz? Tá tranquilo? Poderia repetir? Sim. Tranquilo? Show de bola. Então, se tá tranquilo, eu tenho outra teia aqui. Tenta fazer mentalmente. Quantas cadeias alimentares tem aí? 3, professor. 3, show de bola. Vamos na ordem. Quem é o produtor? A planta. Da planta, ó, você tem 2 setas. Eu vou para a esquerda primeiro, planta camundongo. Só que do camundongo eu também tenho 2 setas. Eu vou para a esquerda, camundongo, cobra, gavião. Então essa é a primeira cadeia. Planta, camundongo, cobra, gavião. Segunda cadeia, planta, camundongo. Eu já fui para a esquerda. Eu vou para a direita, gavião. Segunda. E agora eu vou para a direita, planta, gafanhoto, lagarto, gavião.
Então, são 3 cadeias formando essa teia alimentar. Show! Nessa daqui, antes que alguém me pergunte, professor, o que é inseto fitófago? São insetos que comem vegetais vivos, folhas, frutos, tá bom? Quantas cadeias alimentares tem aí? 4. 4, perfeito. Começa da onde? Produtor. Quem é o produtor? Planta. Não tem decompositor. Fechou, é uma teia, não precisa. Vou para a esquerda. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, precisa ter ordem. Ordem. Então, eu vou para a esquerda, inseto fitófago. Repara que do inseto fitófago tem 2 setas. Vai para cima. Planta, inseto fitófago, aranha. Agora, planta, inseto fitófago. Eu já fui para cima. Vou para a direita, inseto... Senhor, a cadeia alimentar, na verdade, ela pode mudar também, né? Tipo, do humano pode mudar pra, tipo, outra coisa. Como Pode. o gavião mudar pra humano e vai Pode, indo. na verdade, é uma sequência. Aí a sequência vai depender da formação dessa teia, mas ela pode mudar sim, tudo bem? Voltando então, Aham. planta, inseto fitófago, aranha a primeira, planta, inseto fitófago, insetos predadores e aranha, planta, agora eu vou reto, eu já fui para a esquerda, vou para cima, roedor, pequenos carnívoros e carnívoros maiores é a terceira, planta, mamíferos pastadores e carnívoros maiores. Então, nessa teia alimentar, eu tenho 4 cadeias alimentares diferentes. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Agora, essa, me diga quantas cadeias tem nessa. Presta atenção, que aí tem uma pegadinha. Alguém já se tocou qual é a pegadinha? Professor, o que é João de Barro? João de Barro é uma espécie de um pássaro, meu amor. Tem uma música, inclusive, o João de Barro, ele faz um ninho numa espécie de árvore, chama paineira. E aí ele faz um ninho com barro. Por isso vem o nome João de Barro, tá? Professor, eu não sei se está certo. Quantas você achou? 6. Quantas? 6. Perfeito. Aprendeu, gatinha? Aprendeu. Bom, quem percebeu, quem tentou fazer, já viu que apareceu uma coisa diferente. O que apareceu diferente? Você tem 2 produtores. Pode? Pode. Eu posso colocar quantos eu quiser. Tá? Então, nesse caso, eu tenho semente, que é um produtor. Ué, pessoal, mas não é uma planta. Verdade, não é uma planta, mas é um derivado. Vem de um produtor. E eu tenho néctar. O que é o néctar? É uma substância que é produzida de quem? Da planta. Professor, Fala, meu querido. então, eu queria tirar uma dúvida. É porque uma vez eu estava lá na escola, aí eu vi um tucano comendo filhote de pomba. Tá certo isso? Tem tucanos que são carnívoros, sim, tá? Tá certo, tá? Vai depender muito, gato, da necessidade e da fome que ele tá. Não é uma característica normal, mas ele pode, sim, ele pode se alimentar de outros animais, tá? Como outras aves, tudo bem? Mas aí filhotinho, pequenininho, pode. Não é normal, é mais fruto, né? Na verdade, é um animal mais, uma ave mais frutífera, mas pode acontecer sim. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Primeira cadeia alimentar: reto, semente, pombo e gavião. Acabou. Essa não tem erro. O néctar é um outro produtor. Você repara que do néctar tem 2 setas. Uma que vai reto, néctar, beija-flor, gavião. A segunda cadeia. Show. Néctar, ó, do néctar eu já fui reto. Eu vou descer. Néctar, abelha. Cuidado com a abelha. Porque a abelha tem 3 setas. Então, eu vou ter que ir para 3 sentidos diferentes. Primeiro, eu vou para cima. Néctar, abelha, beija-flor, gavião. Fui para cima da abelha. É a terceira cadeia. Néctar, abelha, João de Barro. Fui reto. É a quarta cadeia. Néctar, abelha, andorinha. Da andorinha para o bem-te-vi, não.
Olha o sentido da seta. É do bem-te-vi para andorinha. Então, ó, do néctar para abelha, desceu para andorinha. Parou na andorinha. Não é o bem-te-vi. Ué, pessoal, mas até agora deram 5. Você falou que são 6. Claro que são 6. Bem-te-vi, andorinha. Tá, professor, não tem o produtor. Não tem. Ele não colocou na teia. É obrigatório? Na verdade, é obrigatório. Mas nessa teia, se você for desmembrar, você vai colocar bem-te-vi e andorinha. Por isso que nessa teia são 6. Tudo bem? Tranquilo? Próxima. Olha essa daqui. Como que a gente faz essa? Como que a gente faz essa? Bom, primeira coisa, quem é o produtor? Tá claro. Capim. Capim. Tudo bem? Agora, o que apareceu? Fungo e apareceu o quê? Bactéria. Então, olha lá. A gente, quando são decompositores, a gente faz o seguinte: fungo, tracinho, capim. Parou no capim. Por quê que eu estou colocando o decompositor? Bactéria, setinha, capim. Acabou. É assim que a gente representa o decompositor. Só até onde ele está decompondo. Então, o fungo está decompondo o capim e a bactéria está decompondo o capim. Eu já tenho 2 cadeias aí. Fungo, capim, bactéria, capim. Eu já tenho 2 aí. Quantas mais eu posso fazer? Tenta fazer na sua cabecinha. Eu já tenho essas 2. Dessas 2, quantas mais? Mais 5 além dessa. Mais 5. Mais 5? Vamos lá. Quem falou mais 5 acertou. Aonde é que está, então? Bom, fungo e bactéria, fungo e capim é a primeira. Bactéria e capim é a segunda. Cadê a terceira? Do capim tem 2 setas. Vamos para a esquerda. Indo para a esquerda, eu tenho uma vaca, vaca homem. Do homem, eu não vou para a galinha. Gente, olha o sentido da seta. Vaca, homem. Acabou. Então, a terceira cadeia é essa. Capim, vaca, homem. Terceira. Vou para a direita agora. Capim, gafanhoto. Repara, gafanhoto sai 3 setas. Então, eu já tenho 3. Gafanhoto, galinha. Vixe, a galinha, 2 setas. Então, da galinha para o homem. Capim, gafanhoto, galinha, homem. É a quarta. Capim, gafanhoto. Gente, eu vou voltar na galinha. Da galinha saem 2 setas. Eu só fiz a primeira. Então, eu capim, gafanhoto, galinha. Da galinha eu não vou para o homem, eu já fui. Eu vou para o gavião. Então, é a quinta, quarta, perdão. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira, quinta. Quinta com gavião. Aí depois, capim, gafanhoto. Gafanhoto, saem 2 setas. Vamos para cobra e gavião, sexta. E o capim, gafanhoto, do gafanhoto direto para o gavião, a 7ª. Então, essa teia alimentar é formada por 7 cadeias alimentares. Show de bola. Próxima, esta daqui. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida nessa que você passou. Os Qual seria, meu? fungos, os cogumelos, por exemplo, também são fungos. Daria para Sim. considerar que os fungos também poderiam ser comidos pelo homem? Se você se alimentar como homem sem ser decompositor, ele pode ser um consumidor também. Mesmo porque ele não faz fotossíntese, né? Ele está se alimentando de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente pega o cogumelo, o que o cogumelo se alimenta? De matéria orgânica. Tá, o que é matéria orgânica? Galhos, folhas, se alimenta disso. Geralmente, quando você vê no meio ambiente, na zona rural, geralmente, o fungo ele está em cima de quê? De uma madeira. Essa madeira está podre, então ele está tirando os nutrientes. Então, esses fungos, eles podem ser considerados como consumidor primário, sim. Agora, outros fungos fazem a decomposição. Porque o que acontece, meu amor, são várias espécies de fungos. Tanto que a gente entende que alguns fungos são comestíveis, como o champignon, o shiitake, o shimeji, isso são comestíveis, mas tem alguns que a gente não pode comer, que são alucinógenos, né?
Então, tem toxinas, vai causar aí problemas no sistema nervoso. Então, são várias espécies de fungos. Dentre elas, alguns são consumidores primários, outros são decompositores. Tudo bem? Entendi, obrigada. Inteligentíssima a sua pergunta. Adorei. Gosto de gente assim, gosto de gente inteligente. Bom, penúltima. Oi? Eu tenho uma dúvida lá em cima também, eu tava só esperando. Uma coisa que eu não entendi muito bem. Por que 7? Por que 7? É. Vamos contar. Capim, vaca, homem. 1. Fungo capim. 2. Bactéria capim. 3. Gafanhoto, galinha, homem. 4. Capim, gafanhoto, galinha, gavião. 5. Capim, gafanhoto, cobra, gavião. 6. Capim, gafanhoto, gavião. 7. Ah, entendi agora. Tá bom? Tá. Show de bola. Essa daqui, quantas tem? 4? Não. 3? Não tem mais que 4. 6. Eita, pega. Olha lá, tá fazendo leilão, hein? Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Vamos lá. Bom, vamos fazer. Olha lá. Vamos começar. E o pessoal vai ter umas setas grandes. Professor, Oi. 5? Vamos lá, vamos ver. Vou fazer junto com vocês. Vamos lá. Professor, tem umas setas grandes. Ué, e daí? Qual é o problema? Da seta grande e a seta pequena. Não importa, eu represento a seta do jeito que eu quiser. Tá? Então, primeira coisa. Aí, aonde está o produtor? Aonde está? O produtor é o Fitoplâncton? Claro! Era o fitoplâncton mesmo. Era uma alga que fazia fotossíntese. Show! Para quem prestou atenção na aula passada, eu falei que o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar aquática. Eu estou dentro da água, tá? Então, vamos lá. Primeira cadeia, fitoplâncton, bactérias e fungos. Apareceu o decompositor nessa. É obrigatório? Não, mas apareceu. Então, a primeira coisa, fitoplâncton, bactéria e fungo é a primeira. Fitoplâncton, copépode. Copépode, na verdade, parece um besouro pequeno. É um besouro aquático, tá? Então, fitoplâncton, copépode, bactéria e fungo. É a segunda. Fitoplâncton, copépode, inseto. Repara que do inseto eu tenho 2 setas. Eu vou para baixo. Fitoplâncton, copépode, inseto, bactéria e fungo, 3. Fitoplâncton, copépode, inseto. Que do inseto eu vou para onde? Eu vou para o peixe. E o peixe tem 2 setas. Eu vou para baixo. Fitoplâncton, copépode, inseto, peixe, bactérias e fungos. É a quarta. Fitoplâncton, copépode, inseto, peixe. Eu já fui para baixo. Vou para a direita, a garça, e da garça, bactéria e fungo. Quem falou que tem 5 cadeias, acertou. Tudo bem? Beleza? Show. Agora é a sua vez. Eu quero saber quantas cadeias alimentares tem aí. Gente, olha a quantidade de seta. Dica do Caio, vai na ordem. Primeiro para a esquerda, depois para a direita. Dica do Caião, olha lá. Planta é o produtor. Você repara que você tem 3 setas. Vai para a esquerda, coelho. Gente, aqui você tem 3 setas. Vai para cima, depois para o lado, depois para o outro. Eu quero que agora, eu vou dar um tempinho para vocês me dizerem quantas cadeias alimentares tem aí. Presta atenção. Agora é para ver quem entendeu mesmo, hein? Se você fizer 9. essa direitinho, pode falar que você aprendeu. 7? É 9. 7 ou 9? 9. 9. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer diferente com você. Eu vou apagando aquilo que eu já falei para a gente ter certeza do que a gente está fazendo. Eu vim da planta para o coelho, tá? Do coelho eu vou para cima, raposa. Gente, o que eu posso apagar aqui? Sabe o que eu posso apagar? Essa seta. Eu não vou usar mais essa seta. Apaguei essa seta. Primeira cadeia já foi. Planta, coelho, raposa. Tá. Do coelho agora, amores.
Tá saindo mais 2 setas. Então, planta, coelho, próxima seta é essa. Ela tá indo direto para onde? Para o gavião. Então, é a segunda. Planta, coelho, gavião. Tá, o que eu posso apagar? Eu só posso apagar essa seta. Por quê? Porque eu não vou usar mais. Essa seta eu não vou usar mais. Show! Agora, o que eu vou fazer? Planta, coelho. Tá saindo mais uma seta. Do coelho. Engasguei, perdão. Do coelho eu vou para cobra. Ixi, da cobra eu vou para onde? Para o perdiz? Não. Aliás, vocês não me perguntaram o que é o perdiz. Perdiz é uma espécie de uma galinha, tá? Uma codorna, um pouco maior que uma codorna, um pouco menor que uma galinha. É uma perdiz. A cobra não vai para perdiz, é a perdiz que vai para a cobra. Da cobra vai para o gavião. Então, o que eu posso apagar? Planta, coelho, cobra, gavião. O que eu posso apagar? Essa seta posso apagar o coelho, vai embora, coelho, e posso apagar daqui para a planta, tá? Show de bola. Apaguei tudo isso, coelho não nos pertence mais. Posso apagar a cobra? Claro que não, eu vou usar a cobra ainda. Qual é a quarta? Já foram 3. Quarta, planta, gafanhoto, show. Quantas setas tem no gafanhoto? Tem 3. Para onde é que eu vou? Para a esquerda. Então, planta, gafanhoto, raposa. Olha a raposa lá do lado esquerdo. Então, o que eu posso apagar? Posso apagar só essa seta. O camundongo eu não posso apagar, nem a raposa. Ó, da perdiz está vindo para a raposa. Eu não posso apagar a raposa ainda. Show! O que eu tenho agora? Planta, camundongo. Tem 2 setas. Vou para cima, cobra. Da cobra eu vou para onde? O gavião. O que eu posso apagar? Professor, nada. Claro que eu posso. Posso apagar essa seta aqui, ó. Essa seta. Então, planta, camundongo, cobra, gavião era a 5ª cadeia. Próxima, agora tá facinho, né? Planta, camundongo, que vai diretão pro gavião. O que eu posso apagar? Posso apagar essa seta, pago essa seta, pago mais essa. Camundongo, vai embora, Mickey Mouse, foi embora. Show! Agora eu vou para onde? Só posso para a direita, né? Não tem outro lugar para ir. Então, vamos para a planta, grilo, perdiz. Ninguém me perguntou, mas eu falei. Perdiz é uma espécie de uma ave. É maior que uma codorna e menor que uma galinha. Da perdiz, gente, tem 3 setas. Então, eu vou para baixo. Então, da perdiz, para a cobra e o gavião. Repara que é a única seta que está ligando na cobra. Então, essa é a 7ª cadeia. Planta, grilo, perdiz, cobra, gavião. O que eu posso apagar? Essa seta, cobra, vai embora. Posso apagar a seta que vai até o quê? Até o gavião. O que ficou agora? Planta, grilo, perdiz. Da perdiz eu vou para onde? Para a raposa ou para o gavião? Vou para a raposa. Então, essa é a 8ª. Planta, grilo, perdiz, raposa. Raposa agora eu não vou usar mais. Vai embora, raposa. E sobrou a 9ª cadeia alimentar, planta, grilo, perdiz e gavião. Ou seja, quem falou 9 acertou perfeitamente. Pode dizer que você aprendeu o que eu expliquei. Fechou? Show de bola? Agora, vou duplicar de novo o outro material para a gente fazer os exercises. Olha lá. Exercício primeiro. Quem é que vai ler para mim? Pode ser eu. Então, manda bala. Analisa a teia alimentar abaixo. Ou, Primeiro, planta, inseto, pássaro, coruja. Segundo, e a segunda? planta, inseto, sapo, cobra, coruja. Show de bola. Ele te deu 2 cadeias alimentares. Qual é a pergunta? Vai lá. A coruja se alimenta do pássaro e da cobra. Considerando isso,
ela ocupa Ela os ocupa. níveis Tá. tróficos. O que é na letra A, segundo e terceiro? É consumidor secundário e terciário, tá? Então vamos lá. A coruja, ela se alimenta do pássaro, vou até colocar em vermelho, e a coruja está se alimentando da cobra. Quais são os níveis que a coruja ocupa? No 1 e no 2. Letra D. No primeiro, a coruja é consumidor terciário. Planta é o produtor, inseto primário, pássaro secundário, coruja terciário. Então, terciário. A A e a D já era, não tem como. E na segunda cadeia, a cobra está se alimentando, a coruja está se alimentando do quê? A coruja está se alimentando da cobra. A cobra, se planta é primário, inseto secundário é primário, secundário, a cobra terciário, a coruja é quaternário. Então, aqui, ele é terciário na primeira e quaternário na segunda, letra B. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Segunda questão. Essa eu vou ler, eu quero que você pense. Em uma teia alimentar, muito bem. Um gavião se alimenta da cobra. Gente, gavião se alimenta da cobra. Show. Que come sapo. O que a cobra come? Ela come sapo. E também, diretamente, de pequenos pássaros herbívoros. Então, o gavião se alimenta da cobra, a cobra come sapo e o gavião também se alimenta de pequenos pássaros herbívoros. Então, presta atenção. Quais são os níveis tróficos que o gavião ocupa? Segundo e terceiro. Segundo e terceiro. Se questionou, então, a letra A. Todo mundo vai com ele? Alguém vai diferente? Não. 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 Então, vamos lá. Vamos entender. O gavião, ele está comendo a cobra e come o sapo. Gente, sapo não é consumidor primário. Sapo não come vegetal. O sapo vai comer alguma coisa, um grilo, ele vai comer alguma coisa que não é um vegetal. E isso que o sapo vai comer um vegetal. Então eu tenho o produtor, eu tenho a comida do sapo, que ele não me disse o que é, não interessa, mas é o consumidor primário. O sapo é o consumidor secundário. A cobra é o consumidor terciário e o gavião vai ser o consumidor quaternário. Então, nessa cadeia, o gavião é consumidor quaternário. Por quê? Porque o gavião está comendo a cobra, ele disse, está comendo um sapo. Gente, o sapo não come vegetal. Ele vai comer um inseto e o inseto vai se alimentar do vegetal. Então, o gavião é consumidor quaternário. Agora, vamos ver a segunda. O gavião está comendo o quê? Pequenos pássaros. Pássaro é consumidor. Pode ser primário? Pode, porque um pássaro come semente. Então, o consumidor, ele pode ser primário? Pode. Alpiste, pássaro e gavião. Então, aí, quando o gavião come o pássaro, o gavião é consumidor secundário. Então, a resposta correta seria secundário e quaternário. Tudo bem? Show? Teve que pensar um cadinho, né? Mas não estava difícil, não. Terceira questão, bora lá. No Pantanal ocorre. A planta é o produtor. Lambaris e pacus. Gente, o que é lambari e pacu? O que é lambari e pacu? É um peixe. Duas espécies de peixe. Depois ele vem para piranha. Gente, presta atenção no caião. O que a piranha está comendo? O que a piranha está comendo? Pacu. E o que mais, gata? E lambari. Lambari. Então, a piranha está comendo dois caras diferentes. Show.
Ariranha, espécie de uma lontra. Essa ariranha está se alimentando do quê? Da piranha. Da piranha, só. Então, a ariranha está se alimentando da piranha. A piranha está se alimentando do lambari e do pacu. O que o lambari e o pacu estão comendo? Planta. Planta, show de bola. Agora, pergunta do Caião. Quais desses animais ocupam 2 níveis tróficos diferentes? Lambaris e pacus? Não. Lambari e pacu, os dois são consumidores primários. Eles estão se alimentando só da planta. Qual é a resposta Piranha. desse exercício? Quem é que está Piranha. comendo duas coisas diferentes? Piranha. A piranha. Então, a piranha está comendo o quê? O lambari e o pacu. Então, quando ele come o lambari e o pacu, ele está comendo duas coisas diferentes, 2 níveis tróficos diferentes. Então, a resposta aqui seria o quê? Seria a piranha. Por quê? Porque ela está se alimentando de 2 caras diferentes. Tudo bem? Fechou? Quarta questão. Alguém lê para mim, por favor? Posso ler? Por favor, meu amor. Observe uma tela onde um lagarto come gafanhotos e pássaros pequenos e é comido por gaviões. O lagarto é classificado como? Show de bola. Pensa. Primeiro tem que analisar o que está lá em cima. Ver a cadeia que ele te deu. C. Você está dizendo, então, que o lagarto é um consumidor terciário, é isso? Professor, seria consumidor secundário? Então, vamos pensar? Vamos lá. É uma teia alimentar, tá? O lagarto, vamos lá, ele está se alimentando do quê? De gafanhoto. Show. Gente, o que come o gafanhoto? O pássaro. Não. Gafanhoto não come Lagarto. pássaro. Não. Ah, gafanhoto come plantas. O que o gafanhoto come? D. Plantas. Gafanhoto come planta. Gafanhoto come planta. Então, eu tenho produtor, eu tenho gafanhoto. Tá? Quem se alimenta do gafanhoto? É o lagarto ou é o pássaro? Pode ser os dois, porque é uma teia. Mas aí, na verdade, é uma teia, tudo bem. Mas aqui o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que tem o produtor, eu tenho o gafanhoto está se alimentando de quem? O que o gafanhoto está virando comida de quem? Do pássaro. O pássaro está comendo, o lagarto está comendo o pássaro. Então, é essa a sequência. Tudo bem? Então, a sequência é o produtor, o gafanhoto, o pássaro e o lagarto. Agora, o lagarto é que posição? Consumidor o quê? Terciário? Isso! Consumidor terciário. Muito bem. Quinta questão, eu vou ler facinho demais. Sobre as teias alimentares. Organismo autotrófico, como plantas e algas, sempre ocupam que nível trófico? Essa tá fácil demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Letra B, produtores. Com toda certeza. Gente, ele já falou aqui, ó, organismos autotróficos, organismos autótrofos, organismo que faz fotossíntese. Ele falou planta e alga. Então, são seres o quê? Produtores. Essa não tinha nem que pensar. Já estava claro. Professora, quantas perguntas? Pode falar. Quantas perguntas? São quantas? São 7. Está faltando mais 2 só. Essa aqui. Observe a imagem e responde o que se pede. Tá. Vamos lá. Presta atenção no Caião. Quem é o produtor? Árvore. A árvore. Show. Quem são os consumidores primários? Gafanhoto, lebre e rato. Show. Quem são os consumidores secundários exclusivamente? Teiu e uma cobra. Isso, o lagarto, você falou o teiu, que é uma espécie de lagarto, e a cobra. Tá, o gavião, quando ele come a lebre, só que é um coelho do mato, né? Quando ele come a lebre, o gavião é consumidor o quê? Secundário. Secundário, show. Agora a pergunta do Caião. Quando ele se alimenta do lagarto e da cobra, o gavião é consumidor o quê? Terciário. Então, olha lá. Qual é o único organismo aí que ocupa 2 níveis tróficos? Águia. Águia. Quais são os níveis tróficos que ele ocupa?
Ele ocupa o Secundário e terciário. Bom, secundário, quando ele come a lebre, e terciário, quando ele se alimenta do lagarto e da cobra. Tá, agora vamos para as questões. Sobre a águia na teia alimentar, nós vamos olhar para a águia. A águia, ela é um ser heterotrófico facultativo. Vixe, mãe, o que é heterotrófico? Heterótrofo. O que é facultativo? Pode ser ou não. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a águia, ele pode comer outras coisas e ele também pode produzir o seu próprio alimento. Tá certo isso, gente? Não. Claro que Não. não. Então, como seria certa essa alternativa? Ele é heterotrófico obrigatório. Ele não faz fotossíntese. Então, a letra A não é, tá errada. Vamos ver a letra B. A águia, ela se alimenta apenas... dancei aqui, vou botar. Ela se alimenta apenas de consumidores primários? Não. Não, ela é secundário e terciário, nós já vimos isso. Letra C, ela é um predador que se restringe a caçar onívoros. Onívoro come tanto carne quanto vegetal. Gente, uma cobra não come vegetal. Ela é carnívoro, não adianta, ela não vai comer vegetal. Então está errada também. Senhor, Então, se ela tiver com muita fome. só pode ser a D. Ela pode ocupar mais de um nível trófico na cadeia alimentar. Vocês já me disseram quais são os níveis tróficos que ela pode ocupar? Secundário e terciário. Secundário e terciário. Show de bola, perfeito. Última questão derradeira. Olha lá esse desenho. Senhor, Produtor, quem é o produtor? senhor, Professor, Oi? É a grama. Alguém me Senhor. chamou aí. uma pergunta, senhor. Vamos lá. Se a cobra tivesse com muita fome, ela não poderia comer um vegetal, que nem o tucano Não. faz com os filhotes? Não, não come. É a mesma coisa o leão. Eu não sei se você já viu alguma frase que... Eu gosto muito dessas frases e tem uma frase que ele fala. O leão, por pior que seja a fome que ele esteja, ele nunca vai comer um vegetal. Nunca. Nunca. Então a cobra não se alimenta de vegetal. E outra, tem certas cobras, principalmente as cobras que estão no meio ambiente, eles só se alimentam de animais vivos. Se você colocar, por exemplo, matar um rato e dar o rato para ela comer, ela não come, ele tem que estar vivo. A menos que você condicione. Tem pessoas que têm cobra como animal de estimação. Então, essa cobra, aí sim, ela pode ser condicionada e ela vai comer rato morto. Mas, geralmente, na natureza, o bicho tem que estar vivo ainda, tá? Então, uma cobra nunca vai comer um vegetal. Isso é ponto passivo, tá bom? Vamos analisar, então, a sétima questão. Professor. Já falaram muito bem falado, o produtor é a grama. Quem está comendo a grama? Quem é Professor. primário? Oi? professor, ali em cima estava falando. Eu entendi errado, mas aí eu fiquei com uma dúvida. O gavião, né, ou os animais predadores no geral, eles têm uma preferência quando vai se tratar da cadeia alimentar da presa deles? Então, por exemplo, o gavião, ele só vai comer animais que são, tipo, herbívoros ou onívoros? Tem algum tipo de preferência? Alguns animais têm preferência. Por exemplo, as águias. Eles amam os roedores. Então, vai comer o roedor. Mas ele pode comer uma serpente também, como está representado aqui. Olha aqui na pata dela. Você tem ali a cobra sendo representada como alimento. Então, assim, ela não come uma coisa só, ela come uma coisa diferente, né? Ela come organismos diferentes. É igual a gente, né? A gente não come só um tipo de coisa. Tudo bem? Mas eles têm preferência? Tem sim, tem preferência, tá? Bom, vamos lá para a última questão, a derradeira. Vimos que o produtor é a grama. Quem são os consumidores primários? O gafanhoto, O grilo, o gato e o coelho, a lebrezinha, e a lebre. tá? Agora, quem é o consumidor secundário aí, gente? A Quem é? raposa, Raposa, show. Quem mais? coruja, A coruja, sapo e pássaro. sapo e o pássaro. Você esqueceu de um, meu amor. Águia, A águia, show de bola. Quando ela come a lebre, ela está sendo consumidor secundário. Agora, terciário. Quem está sendo terciário aí? a cobra, A cobra.
E o gavião ocupa 2 níveis tróficos. Quais são os níveis tróficos dele? Secundário e quaternário. Perfeito! Secundário, quando ela come a lebre e o rato. E quaternário, quando ele vem da cobra que se alimentou de qualquer um dos dois, tá? Então, a gente percebeu aqui que o gavião, de novo, está ocupando 2 níveis tróficos, o segundo e o quaternário. Show! Vamos lá. Sobre as relações alimentares representadas, é correto afirmar: os animais que se alimentam de gramínea estão no primeiro nível trófico? Sim. Não. Ah, não. Porque Quem é o primeiro nível trófico, meu amor? O primeiro nível trófico é a gramínea, que é o produtor. Perfeito, são os produtores. Então, não é essa a resposta. Tá. Bom, letra B. Somente a coruja é consumidor secundário? Não. Não. Você tem a raposa, você tem a coruja, você tem o sapo, você tem o pássaro. Tem 4 caras que são secundários. E você tem o gavião aqui ainda, né? Então, são 5 caras. Bom, a cobra e a coruja são consumidores terciários? Sim. Sim, a cobra, quando se alimenta de qualquer um dos dois, são, e o gavião, quem mais é a coruja, né? A coruja, consumidor terciário, quando ela se alimenta aqui da rã, tudo bem? Até aí está tolerado. Vamos ver a letra D para desencargo de consciência. A águia faz parte da teia alimentar apenas como consumidor quaternário? Não. Ela faz parte também como quê? alimentar como secundário e quaternário. Então, qual é a resposta correta? Letra C, a cobra e a coruja são consumidores terciários. Tudo bem, galera? Tranquilo, show de bola.